Aí nós vamos falar sobre cenário de pontuações, relembrar essa importância aí. Lembra, para a gente poder falar de pontuação, a gente precisa poder compreender algumas das nossas pontuações de forma efetiva. Tia, mas por que é importante a gente pontuar um texto? Pensem, como seria uma leitura de um texto se não tivesse vírgulas, se não tivesse pontos, se não tivessem as pausas necessárias e aquelas pontuações de respeito a uma ideia que não é sua? Impossível, né, meus amores? Então aqui é preciso que a gente lembre que todas essas pontuações que nós vamos relembrar aqui de uma forma bem objetiva e rápida, elas são importantes para a compreensão daquilo que você escreve. É claro que essas pontuações elas vão funcionar muito mais na questão da escrita do que na fala. Na fala você não precisa colocar Maria, vírgula, hoje é um dia. Não há necessidade. Porém, todavia, a pausa que você dá na sua escrita é a pausa que você dá na sua fala. Certo? Então, se eu vou falar de uma forma direta, eu preciso ter a respiração para que a pessoa que está falando comigo tenha aí uma clareza daquilo que eu quero expressar. E essa ideia eu levo para dentro do meu texto. Se a pessoa precisa respirar para que ela possa entender o que eu estou lendo, eu preciso aí ter o cuidado com as minhas pontuações, cuidado com as minhas acentuações, por exemplo, dentro do meu texto, para que ele seja claro, não seja corrido, atropelado, né? Que fica cansativo demais. Então, olha só. A importância da pontuação em um texto. Ó. Então, a pontuação na linguagem funciona como uma espécie de sinalização, guiando a organização do texto a ser lido. Como se fosse num trânsito, os sinais apontam onde deve haver pausas, ou o que chama atenção. O texto mal pontuado se torna ininteligível. Não tem como, de fato, compreender. Fica difícil de compreensão a partir de um texto que você não sabe a pausa, que você não sabe as sinalizações de pontuação. Então, eu preciso ter isso claro na minha cabecinha. Independente do tamanho do texto ou do gênero textual que eu esteja escrevendo, seja uma carta, seja um conto, seja uma fábula, etc., eu preciso saber pontuá-lo para que eu possa, de fato, efetivamente, passar a informação com a minha escrita. Beleza? Ótimo. Nós temos inúmeras pontuações aí. Eu coloquei algumas das mais recorrentes que nós utilizamos, né? Para que a gente possa relembrar algo. Então, vamos a elas. Aí eu coloquei uma imagem para vocês sobre sinais de pontuação, que são as que a gente mais utiliza, né? Então, ponto de interrogação é usado quando você está escrevendo uma pergunta. Por exemplo, nós empregamos no final de uma sentença interrogativa, por exemplo, o que é que você quer? Onde você mora? Qual o seu nome? Certo? Então, aqui ficou. É usado quando se está escrevendo uma pergunta. Nosso ponto de exclamação. Aqui diz, é usado quando se mostra sentimento ou susto, alegria, grito, espanto. Ou seja, vai ser usado nas frases de entonação exclamativa. Por exemplo, mas eu quero algo em troca. Ou, por exemplo, nossa, você caiu. O ponto final é tranquilo. É usado quando se termina de escrever uma frase ou um pensamento. Na verdade, aqui você precisa fechar, aí se for ponto final, fechou uma ideia, então você não vai mais acrescentar nada, você coloca na sentença um ponto final. É muito importante eu saber a diferença desse ponto final e ponto em seguida, tá? Então, no ponto final, você vai assinar o final do período, seja ele simples ou composto, nesse caso que você já conhece o que é isso, ou de um parágrafo. Mas eu preciso saber, meus amores, o que é um ponto em seguida e um ponto final. Eu tenho a vírgula. A vírgula aí, ela é um pouquinho mais trabalhada, tá? Aqui tá de uma forma objetiva, mas eu vou especificar um pouco mais pra gente relembrar. Vírgula é usado para indicar uma pequena pausa na leitura ou separar palavras, frases e expressões. Beleza. Nós temos aquela que nós chamamos de pausa
né, a vírgula para intercalar, por exemplo, adjuntos adverbiais, que você também do 8º ano já sabe do que se trata. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o exemplo quando ela é opcional, na ordem direta, né? Nós falamos na nossa última linha. Para separar aposto, lembra do aposto? Aquele que explica o nosso sujeito. Por exemplo, a ararajuba, uma das aves mais belas da natureza, possui uma plumagem muito colorida. Então, logo após do meu aposto, eu vou colocar ela em vírgulas, tá certo? Para separar vocativo, por favor, garçom, embrulhe a comida que restou. Essas coisas que eu tô falando para vocês está na apostila, tá? De vocês na página 7. Dá para acompanhar por lá. Então, para separar localidades, então, ó, Mosqueiro, vírgula, 27 de novembro de 2018. Algo muito parecido com aquilo que nós chamamos de quê, meus amores, lembra? Aquilo que nós chamamos do gênero carta. Então, qualquer localidade você vai colocar após a vírgula lá. Observação: segundo as normas gramaticais, não se pode separar por vírgula outro sinal de pontuação o sujeito do respectivo verbo. Perfeito. Aí sim, eu tenho 2 pontos. Os 2 pontos, meus amores, aqui diz o seguinte: é usado para avisar que um personagem vai falar ou se vai iniciar uma listagem. Então, de acordo com a apostila de vocês, está o seguinte: 2 pontos. Antes de uma citação, por exemplo, vejamos o que nos diz Marx. Se a aparência e a essência das coisas coincidissem, a ciência seria o quê? Desnecessária. Então, esses 2 pontos você pode utilizar aí, conversando a respeito de uma frase que o personagem vai falar, porque você prepara para anunciar essa fala. Você pode o quê? Antes de uma citação, né? Ou seja, de uma frase que não é sua. Logo depois vem as aspas, né? Que fala aí sobre a questão das aspas, nós vamos ver daqui a pouquinho. E antes da enumeração de uma série de itens. Por exemplo, é interessante expor essas 2 propostas. Quais são as 2 propostas? A venda da empresa e o empréstimo de capital. Então, antes de eu apresentar essas 2 propostas, eu coloco o quê? 2 pontos. Perfeito? Beleza. Ponto e vírgula, meus amores, é usado para dar uma pausa maior do que a vírgula. Então, aqui, ó, para separar numa série elementos que já estão anteriormente separados por vírgulas. Exemplo: vieram para o encontro Ana, coordenadora, Brenda, supervisora, Fernando, secretário e Camila, representante comercial. Então, aqui, ó, eu já coloquei, e esses elementos que já estão separados por vírgulas vai ficar em ponto e vírgula. Direitinho, tranquilinho, né? Reticências. Reticências é usado quando não se termina de escrever uma frase e o leitor fica pensando no final. É como se eu fizesse uma desaceleração da minha fala, tá? Aí eu coloco reticências. Nós utilizamos muito isso na questão do WhatsApp, né? Opa, ninguém conhece o WhatsApp aí, né? Não, nós falamos bastante e colocamos essas pontuaçõezinhas aí de reticências, que faz referência aí a uma desaceleração dessa palavra. Travessão é usado para indicar o diálogo entre as pessoas e destacar uma palavra ou expressão. Então, esse travessão aí nós conseguimos identificar bastante nos nossos textos narrativos, né? Que existe a presença dos personagens, que tem os narradores, que eles apresentam mesmo esses 2 pontos e o ponto de travessão. Parêntese são usados para separar palavras ou expressões na frase para chamar a atenção ou dar uma explicação. Utilizamos bastante isso também em redação. E nós já agora, com a nossa revisão, já deu para relembrar como utilizar esses parênteses. As aspas são usadas para indicar citações ou para chamar a atenção sobre uma palavra ou expressão. Essas aspas aí, meus amores, é muito importante que você saiba utilizar. Então, é importante que você utilize as aspas quando, por exemplo, a ideia não for sua, né? Aquela expressão que você está tentando se comunicar, está falando, não é sua, você tem que ter o cuidado de colocar entre aspas. Perfeito.
Aí temos aí uma atividade sobre pontuação. E essa atividade de pontuação, a priori, ela vem com um texto, que é aí a aplicação da vírgula, né? O uso bem-humorado. Então, nós temos um textinho aí legal para poder mostrar aí na prática essa diferença aí da aplicação da vírgula. Então, olha, vírgula pode ser uma pausa ou não. Olha aí, não, espere, não espere. Ela pode sumir com o seu dinheiro, 23,04 ou 2,34. Pode ser autoritária, aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Pode criar heróis, isso só ele resolve. Isso só ele resolve. E vilões, esse juiz é corrupto. E esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder, nada foi resolvido. Vamos perder, nada foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não, queremos saber. Então, a priori, de como você coloca, de como você aplica essa sua vírgula, você consegue mudar aí o sentido de algumas expressões, né? Que é hiper, ultra, mega interessante pra gente. Então, vai ter aí algo bem parecido, vai tirar aí partes desse texto para que você possa explicar de que forma isso se apresenta. Ó, como você percebeu, o texto acima trata da influência do uso e do não uso da vírgula na construção dos efeitos de sentido das frases. Elencadas, volte a cada uma delas e explique o sentido que constrói em cada par. Então, como se apresenta, você vai explicar aí de como é essas explicações construídas aí nesse sentido, tá? Aí temos lá sobre enforcar, não tenha clemência. Então, você vai começar a explicar aí como se apresenta. É importante que você leia com calma, tudo bem? Que você realmente tenha aí um cuidado para tentar entender antes de responder essas questões. Belezinha? Perfeito. Continuamos aí na página 3, sobre a mesma, aí o mesmo exercício, tá? Esses exercícios vão até a página 4. Todas elas vão falar sobre a questão de pontuação aí. Tudo bem, gente? Beleza. Então, ó, importante quando você for fazer a sua atividade, que você leia e vai logo marcando, tá? De repente, tirando algumas dúvidas, já anota aí para que a gente possa resolver aqui mesmo na plataforma, tá bom? Então, leiam, tem aí o texto da velha contrabandista. E logo depois vai ter algumas perguntas relacionadas também a esse texto, para que você tire aí as suas dúvidas e aplique o que você aprendeu na aula de pontuação, tá? Algumas questões de marcar, falando sobre travessão, falando aí sobre vírgula, sobre dois pontos. Isso. Aí vai falar sobre o texto, qual a grande surpresa da história, explique com suas palavras qual foi o truque da velhinha para enganar o fiscal. Então você vai fazendo aí com calma e com tempo, tá? Vocês sempre vão ter uma semana aí para resolver as atividades, para a gente poder fazer a nossa correção. Beleza? Então vamos às nossas atividades de hoje. Aí na página 4 eu tenho algumas perguntas ainda relacionadas à questão da pontuação e tenho, claro, a minha interpretação de texto, tá? Então as perguntinhas aí vão ser relacionadas a dois pontos, né? A utilização, por exemplo, de quando eu utilizo travessão, a vírgula, beleza? E vai fazer a pergunta aí sobre o texto, explicação sobre determinado ponto do texto, qual é a grande surpresa da história, né? Isso aí relacionado ao texto A Velha Contrabandista, tá certo? Então pronto, é isso, meus amores. Então nós vamos resolver as atividades hoje de pontuação, tá? Quando for na nossa próxima aula, a gente faz essa correção direitinho, você vai aí, corrige sua apostila para ficar tudo em dias, para que a gente possa dar continuidade ao nosso assunto, tá? Seja qualquer que seja a sua dificuldade, a sua pergunta, a sua dúvida, você já coloca na plataforma para a titia poder esclarecer para você, tá bom? Beijo grande e vamos lá! A sua aula continua no próximo vídeo.